querido irmão Padre Neylor, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e também quem nos acompanha, seja pelo YouTube, seja também pela Rádio Comunitária Caiense. Hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. Jesus conta esta parábola e se coloca ele como pastor, como porta. E há muito tempo eu tenho percebido que às vezes, justamente pelo conhecimento e pela experiência que nós temos de ovelha de rebanho, a gente não consegue entender o que Jesus quis dizer com tudo isso, e mesmo com a explicação a gente fica um pouco deslocado. Para qualquer um de nós aqui no Rio Grande do Sul que queira criar ovelhas, basta ter um espaço, um pequeno sítio, cercar, colocar as ovelhas ali, elas vão ter pasto, a gente vai colocar água com muita facilidade, talvez até dar alguma ração, e eu sei disso porque já criei ovelhas também lá em Paverão, né? É simples, basta ter um espaço e ali a gente consegue criar esses bichinhos. Mas se a gente for entender o contexto do lugar onde Jesus vive, com as pessoas que lá vivem, com o tipo de terra que lá tem, sabendo que a água não está disponível em qualquer lugar, sabendo que a pastagem não está disponível em qualquer lugar, aí a gente vai começar a perceber um pouquinho a diferença. Os pastores caminhavam e conduziam as ovelhas. Conduziam para onde? Para onde tinha pasto. Não dava para botar no quintal de casa e ficar, tinha que levar as ovelhas para o pasto. Tinha que encontrar onde tinha uma fonte de água para levar as ovelhas, para ali elas saciarem a sua sede. Quando tinha que passar a noite, não tinha um redil prontinho, tinha alguns espaços e os pastores, porque não era só um, traziam suas ovelhas e colocavam as ovelhas todas juntas no redil. Quando chegava a hora de ir embora, o pastor chamava as ovelhas, e as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Sabiam que esse era o seu. Entre todas as que estavam ali, aquelas que pertenciam para esse pastor, quando ele chamava, elas vinham. Por quê? Quando o pastor chama, é para ser alimentado, é para ser saciado na sede, ou também é para ser conduzido ao descanso. Então, sacia a fome, mata a sede e leva ao descanso. Então as ovelhas conheciam a voz do pastor e ouviam o pastor e seguiam o pastor porque sabiam: aonde quer que ele nos leve, vai ter comida, vai ter água e vai ter repouso. Agora, olhando para esse contexto, quando Jesus diz que ele conhece as ovelhas conhecem ele, escutam a voz dele, aí a gente começa a compreender. Nós somos o rebanho do Senhor. E nós precisamos reconhecer a voz do nosso pastor no meio de tantas outras vozes que chamam por aí. Mas justamente a nossa experiência pessoal com Cristo nos faz perceber que Ele sempre nos conduz para o nosso descanso, para a nossa alimentação e para saciar a nossa sede. Ele sempre vai nos conduzir para aquilo que é necessário para nós. Ele não é ladrão e ele não é assaltante. E como fazer para reconhecer a voz do pastor? Tem que escutar. Tem que escutar. Como é que uma ovelha que de repente é colocada no rebanho, ela nasce no rebanho, por que ela aprende que esta é a voz do pastor? Inicialmente porque ela caminha junto com as outras ovelhas. Aqui é a importância de nós vivermos em comunidade, de nós nos sentirmos rebanho, de nós nos sentirmos pertença a uma comunidade. É difícil reconhecer a voz do pastor sozinho, mas quando já se torna isso natural, todas estão seguindo e todas estão alegres, então se vai junto. E dentro de pouco tempo, a gente consegue distinguir a voz do pastor. Por isso também, volto a dizer, como é importante nós entendermos e ouvirmos a voz do pastor que nos fala na palavra.
de nós lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, e como a gente dizia essa semana, né, conversar sobre a palavra de Deus, ler junto, partilhar junto, porque ali nós vamos criando a afinação do nosso ouvido com o timbre de voz do nosso pastor, que nos fala, que nos orienta, que nos conduz, como a gente cantou no Salmo, como a gente viu que Jesus fala no Evangelho, e assim por diante. Então, queridos e queridas, muitas e muitas crianças, a partir do tema que o Padre Neilor deu na semana passada, já fizeram o desenho, já fizeram um bonequinho da ovelha, do pastor, do cajado. Ontem mandaram fotos, fizeram fotos. Teve criança ali que fez a ovelhinha, achei muito engraçado, um pacotinho de pipoca com uma carinha de ovelha, Então outros fizeram o desenho do bom pastor e tudo mais. Então a criançada fazendo, como seria importante também agora que de repente os pais sentassem juntos, relessem esse evangelho, ou talvez de modo muito especial o Salmo, porque o Salmo fala exatamente disso: o Senhor me conduz e não me falta coisa alguma, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Veja como tudo vai fazendo sentido com essa compreensão. Então, em casa, sentem, conversem, partilhem sobre esta liturgia de hoje. Afinem o ouvido à voz do pastor que nos fala. E ele não vem com discursos muito complicados, não. A voz do Senhor é simples, é muito simples, mas no coração de quem já conhece, desperta alegria, desperta satisfação e desperta disponibilidade de seguir essa voz, acompanhando o rebanho, acompanhando a comunidade a qual pertence. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.